o Conexão Responde, porque o Conexão Responde eu tenho a ligeira impressão que vai ser meio longo. Eu também acho. Só pelo roteiro. O que aconteceu foi o seguinte, a gente soube, o dia que a gente abriu a caixinha de pergunta a primeira vez, a gente recebeu, foi até por mensagem essa pergunta, porque a pessoa que mandou pra gente não viu a tempo, não respondeu a tempo e depois ela teve que mandar por mensagem. E aí ela mandou perguntando sobre os Maori, perguntando o que eram os Maori, porque na verdade teve alguma novela, você ficou sabendo a respeito disso, não? Não. Ela falou que teve uma novela no Brasil que falou que os Maori são uma tribo da Nova Zelândia. E eu não sei qual novela, só quem souber aí informa pra gente aí nos comentários, porque eu não sei, eu não perguntei qual novela também, mas alguma novela recente lá, isso foi o quê? 2 semanas atrás, né, que a gente abriu a caixinha de pergunta, não foi? Foi por aí. Então, assim, alguma novela recente falou isso. E, tipo assim, cara, falar que os Maori são uma tribo da Nova Zelândia é tipo falar que os povos indígenas brasileiros são uma tribo do Brasil. Sabe? É o mesmo tipo de reducionismo, porque os Maori, na verdade, são um povo da Polinésia que habita a Nova Zelândia. Polinésia que vai, tipo, Polinésia Francesa, até ali na região do Havaí e desce até a Nova Zelândia. Todos esses vários arquipélagos que tem nessa região são chamados de Polinésia, né? E os povos têm várias coisas em comuns e várias especificidades dependendo de onde você está. E aqui tem uma ligação muito grande com os povos da Polinésia de maneira geral, né? Não só os Maori, mas é muito comum você encontrar gente de outros lugares da Polinésia aqui. Os Maori são, na verdade, um povo da Polinésia que há muitos anos atrás migrou para a Nova Zelândia e povoou essas 2 grandes ilhas que a gente tem aqui agora. Eles são, na realidade, os povos originários, né, da Nova Zelândia. São os povos originários da Nova Zelândia. São os primeiros que habitaram aqui. Sim, e assim, na verdade, como eu disse, é muito reducionista, porque o que acontece é que existem várias tribos, na verdade. Atualmente existe uma conformação diferente, não é a mesma coisa, mas o que eu quero dizer se você pegar a formação original da Nova Zelândia, quando os europeus chegaram aqui, existiam várias tribos diferentes, e a mesma coisa que você chegar no Brasil e falar, os povos indígenas brasileiros são uma tribo do Brasil, você juntou tudo num pacote só. Não existe só uma tribo, né? São várias tribos. Isso, e tem particularidades da cultura deles, inclusive da mitologia deles, tem algumas particularidades dependendo da tribo, dependendo dessa ancestralidade, de qual que é a origem desse grupo específico dentro dos Maori. A maneira correta de falar, é importante a gente mencionar, é Maori, porque eu vim para Nova Zelândia achando que era Maori. Eu também. Por vários motivos, assim. Primeiro porque eu sempre ouvi as pessoas falando Maori. E que se você ler a maneira que geralmente vem escrita, que é a maneira errada, o natural para o brasileiro, para o falante de português falar, é Maori, de fato. Por que eu estou falando que vem escrito errado? Porque a maneira certa de escrever tem um acento em cima do A, que é um risco em horizontal. Que ele tem a função de prolongar a vogal. Então, tipo assim, é como se falasse 2 As, o que na prática torna aquilo tônico. Então seria Maori. É como se fosse o acento nosso, o acento agudo, né? Que tornaria também tônico e mudaria. Seria o Maori, seria o acento Ma. A verdade é que, tipo assim, ele prolonga a vogal. Só que, como a gente fala rápido, a impressão que dá é que você muda a tônica. Então acaba sendo Maori, o jeito certo de falar. E tem várias palavras aqui que são ditas de maneira errada pelo mesmo motivo, porque às vezes esse acento ele não é comum no teclado, principalmente. Né? Você está falando hoje em dia a gente escreve quase tudo por computador, né? Então, assim, ele não é fácil de você ter um teclado que tenha ele disponível, que você tenha um sistema de teclado que tenha ele disponível. Então, é muito comum que diversas das palavras em Maori, elas venham escritas sem esse acento, e elas deveriam ter esse acento. E na prática o que acontece é isso. Como não tem, muitas vezes elas são pronunciadas errado. E quando são pronunciadas por falantes de língua inglesa, aí piora a situação, porque o falante de língua inglesa fala tudo como se fosse a própria língua, né? E Maori é o nome do povo, tá? né? E da língua também, né? É o mesmo nome. É Tereu Maori, na verdade, que tipo é língua Maori. Sim, mas é interessante porque... Seria língua portuguesa e tal. É interessante porque, na verdade, Maori significa normal. É tipo assim, para eles especialmente para quem tá mais acostumado com alguma coisa de literatura medieval, sabe? Literatura de fantasia medieval, RPG e tal, é muito comum existir uma língua comum, que é tipo assim, uma língua
que é a mais falada por todas as pessoas e ela não tem um nome específico, que ela foi meio que originária como forma de comércio, principalmente, de relações, e aí ela vai crescendo e ela vai se tornando uma língua padrão. E é mais ou menos o que aconteceu com os Maori, né? Então, você tem um Maori que é o homem comum, ele se chama de Maori, e tem a língua Tereu Maori, que é a língua comum no fim das contas. E a Nova Zelândia tem 2 línguas oficiais, 3 na verdade, né? Porque tem a língua de sinais também é língua oficial, mas 2 línguas faladas oficiais, que é o inglês e o Maori. E é muito presente para nós, né? Assim, até um pouco mais do que eu esperava, porque eu acho que teve um incentivo muito grande em termos culturais de adoção de práticas, de linguagem e tudo mais, assim, da cultura, muitos feriados, Maori, na adoção na sociedade como um todo, que é magnífico, né? Porque a gente acaba tendo um contato com uma cultura riquíssima. Nas placas, né? Os nomes das ruas aqui, então é tudo bem ligado a isso, a essa cultura. Tem lugares na Nova Zelândia que tem oficialmente 2 nomes. É o caso de Milford Sound, por exemplo. Milford Sound, que a gente acabou de ir, inclusive, é conhecido como Milford Sound, e Piupiutahi, que é o nome Maori para Milford Sound. Depois eu vou até comentar um pouco a respeito disso. Piupiutahi. Piupiutahi. E assim, oficialmente ela tem 2 nomes. Não é que, tipo assim, existia esse nome antes e agora foi adotado Milford Sound. Não, oficialmente ela tem esses 2 nomes. Então é muito comum em documentos oficiais você vir os 2 nomes. Uhum. Porque tem que ter essa... ele tem esse nome oficial, então você tem que utilizar, inclusive, como uma forma de valorizar essa cultura. Até porque a língua oficial também, né? Uhum. Tem um nome para a língua inglesa e um nome para a língua Maori. E é interessante nesse caso especificamente que não é uma tradução. Um nome não tem nada a ver com o outro. São 2 nomes diferentes por motivos diferentes, né? E assim, acho que o que o público brasileiro mais conhece do Maori é o Haka, né? Eu acho que sem sombra de dúvida é o que está mais próximo da gente, porque... É o que é mais spread, né? Fala? Espalhado. Espalhado, assim, porque é chamativo, né? Porque assim, é chamativo, porque é diferente, né? O Haka é uma dança cerimonial que os Maori fazem, que eu acho que vai ser mais fácil de vocês saberem do que a gente está falando, pensando nos All Blacks, né? Que é o time de rugby da Nova Zelândia, que eles sempre fazem antes das partidas começarem. Então, acho que todo mundo deve ter visto algum vídeo deles fazendo Haka, que é uma coisa impressionante, cara. É muito gostoso de ver. Você fica anestesiado, assim, ó, de ver. É muito doido. E eu adoro quanto mais hiperexpressivo, quanto mais agressivo, coloca até, a língua pra fora, assim, faz a careta, assim, com interpretação mesmo, sabe, assim, entrando mesmo ali no personagem, mais bonito fica. Eles fazem muitas expressões sociais, né? Tipo, eles reviram os olhos, assim, tipo... Eles fazem muita expressão de deboche, de desafio, eu acho, assim, assim, eles expressam muita coisa em muito pouco tempo, e eu acho que isso meio que intimida, né, o adversário. E a ideia é essa, inclusive tem vários vídeos de partidas de rugby para começar, que eles filmam, tipo, estão filmando o Haka e aí depois filma a expressão dos adversários olhando, e assim, você vê, às vezes, os caras assustados mesmo. Porque realmente é uma das funções, entre aspas, do Haka, né? Por que eu tô falando uma das? Porque antes, eu diria que talvez 1 ano antes de ir para a Nova Zelândia, 2 anos talvez, eu tinha a impressão que ela se resumia a isso, que o Haka era uma dança cerimonial de combate. Você fazia para intimidar o adversário antes do combate, seja no sentido de guerra, ou seja no sentido de conflito, de disputa esportiva, qualquer coisa do tipo, qualquer tipo de conflito. Essa era a impressão que eu tinha e era isso que era passado para mim. Todas as vezes que eu via o Haka, que eu ouvia falar a respeito, era como se fosse isso. Uma dança cerimonial para intimidar o adversário. Só que aí, quando eu estava lendo um livro do Alan Duff, que é um escritor neozelandês, eu fiz comecei um projeto pessoal, que está em andamento ainda, mas está meio devagar, de ler um livro por país do mundo. Tipo assim, eu quero ler um livro de alguém da Nova Zelândia, eu quero ler um livro de alguém do Japão, eu quero ler um livro. Fui fazendo isso porque eu percebi que o meu acesso à literatura era muito limitado por essa visão preconceituosa de literatura tradicional. E aí eu comecei a fazer isso, e o da Nova Zelândia que eu escolhi foi um livro do Alan Duff que chama Once Were Warriors, que inclusive tem um filme, eu nunca assisti o filme, mas eu sei que tem.
E que narra uma história bem típica neozelandesa que tem os Maori como elemento central nessa história. E nesse livro eu vi o haka sendo utilizado em funeral, que é uma coisa que eu não sabia que acontecia, assim, eu não sabia que fazia parte. Então, tem uma cena do livro que descreve um funeral e eles fazem um haka, meio que a ideia de mandar a pessoa para entrega, né? De entrega da pessoa para um mundo sobrenatural, de uma maneira mais cerimoniosa mesmo, assim, de uma maneira bonita, de uma maneira que ela mereça. É respeitoso, né? É uma forma respeitosa de dar adeus para a pessoa. Isso. E assim, não só o adeus, porque aí depois eu fui pesquisar a respeito do haka, eu descobri que eles utilizam, por exemplo, para receber um convidado especial. Uma pessoa ilustre que veio e está sendo recebido por aquele grupo ali, eles fazem um haka para receber essa pessoa. Para receber inimigos também. Para receber inimigos também. Para receber, como eu posso dizer, tipo, para celebrar grandes conquistas. Então, assim, o haka ele é utilizado em diversos contextos sociais diferentes. Eu não sei se existem elementos particulares para cada contexto desse. Eu não sei se, tipo assim, eles adicionam um tipo específico de dança, de expressão facial, na parte da canção, porque tem a letra também. Eu não sei se eles adicionam para cada evento específico ou se é sempre um haka particular que tem talvez uma ligação com aquele grupo específico ali que tem um fator de ancestralidade. Isso eu não sei, mas eu sei que ele é utilizado em diversos eventos sociais distintos. Você chegou a assistir o haka ao vivo aqui alguma vez? Não. Teve um festival que a gente foi, eu não lembro qual foi aquele festival das luzes, você lembra das estrelas, que era um festival Maori que a gente foi lá no Queen's Park? Lembro. Como é que ele chama, você lembra? Não. Eu esqueci, era um nome Maori bem, bem complicado. Mas enfim, nesse a gente pegou um pedaço, eu não sei se você estava comigo na hora. No palco teve eu peguei tipo assim um finalzinho de haka. Não. Você não estava na hora, não? Enfim. Acho que eu estava na fila do sanduíche. Bem possível. Mas acho que foi a única vez que eu tive a oportunidade de assistir ao vivo, mas que eu quero. Tá bem na bucket list ali, porque eu acho que assistir, principalmente se for um grupo bem bom para fazer o haka, deve ser muito interessante, porque você vê por vídeo é muito bom, né? Tem nas escolas, né, quando as crianças estão graduando, tem também nas cerimônias de graduação, né? Sim. Tem. Teve agora recente, eu não sei quem viu essa notícia, mas teve um kiwi que morreu na guerra da Ucrânia e da Rússia. Eu não vi, não. Teve um kiwi que morreu, ele é Maori. E ele morreu na guerra lá. E aí, tipo assim, ele foi mandado de volta e o funeral dele teve o haka. Isso foi uma semana atrás, eu acho. Não tem muito tempo, não. Eu não vi isso, não. Quando eles receberam o corpo dele aqui na Nova Zelândia, eles fizeram um haka, tipo, para homenagear ele pelos grandes feitos e tal. E, enfim, aí a gente estava mencionando aqui na Nova Zelândia a respeito os Maori aqui são quase 1 milhão na Nova Zelândia. Não, isso quando você para pensar é muito, né? Porque a Nova Zelândia tem 5 milhões de habitantes. É quase 20%, né? É muita gente. E eu não fazia ideia que tem Maoris no Canadá. Tem população Maori no Canadá. Mas tipo de imigrante, né? Não sei esse detalhe, eu não sei. Mas eu vi que tem na Austrália, Esqueci outro país. Porque tem assim... 5, são 5, eu esqueci os outros. Eu só lembrei, tipo, o Canadá me marcou porque tipo, é longe, né? Você para pra pensar, mas se bem que não tem nada a ver ser longe. Mas eu imagino que deva ter alguma facilitação de movimentação, de imigração, porque é parte da Commonwealth também, né? O Canadá. Ah, sim, É verdade. Então, assim, eu imagino que deve ser muito fácil a pessoa que tem um passaporte neozelandês ir para o Canadá para trabalhar, como para a Austrália. E que é muito comum, tipo assim, é muito comum o Kiwi mudar para a Austrália para trabalhar, porque ele tem os direitos trabalhistas plenos. Quando ele chega, ele não tem que fazer nada específico. Existe um tratado que facilita essa movimentação. Então, talvez tenha no Canadá por isso também. E é muito comum, né, o Kiwi ir para a Austrália. Aqui eu acho que é meio tipo assim, era nós e o BH. Exatamente, essa comparação. Tipo, formou no ensino médio, vai embora para a Austrália. A gente tinha isso no interior de Minas. Eu acho que não é exclusividade de Martin Campos, acho que é o interior de Minas como um todo, talvez o interior do Brasil como um todo, né? De ir para a capital, estudar. E aqui é muito comum quando eles formam, ou quando eles formam no ensino médio, equivalente ao ensino médio, né? Ou quando eles fazem algum curso técnico que tenha a capacidade de ter uma profissão específica, alguma coisa que eles querem seguir, eles mudarem para a Austrália.
Por vários motivos, na verdade, não é só essa questão de, é o lugar maior e que tem mais oportunidade, mas o salário mínimo na Austrália é maior, tipo, a moeda o dólar é mais valorizado. Um pouco mais valorizado, E das pessoas que eu tenho conversado ultimamente, o custo de vida é semelhante, não é muito diferente. Ou então, seja, é alto também. É alto também, mas aí você recebe mais, né? Então, assim, no fim das contas, acaba valendo a pena financeiramente. Então, é muito comum eles irem para lá, né? E isso tanto os Maori quanto os Paquerá. Paquerá são os kiwis, os neozelandeses que não são Maoris. Isso, exatamente. E o documento de fundação, digamos assim, da Nova Zelândia, né? Tipo, o documento que cria a Nova Zelândia, entre aspas, o Tratado de Waitangi, de 1840. O Waitangi mesmo? Você pesquisou? Você está falando a pronúncia? É porque esses dias, mesmo recentemente, a gente teve essa conversa, se era Waitangi ou Waitangi. Não sei, viu? Eu não sei regra de pronunciação maori de algumas coisas, tá? Eu sei de algumas. Por exemplo, funnel, que a gente vai falar, que se escreve com WH, mas se lê como F. Quando você tem WH no maori, a pronúncia é F. Que funnel é família. Então, assim, eu sei uma coisa ou outra, mas eu não tenho conhecimento da língua maori, então não tenho certeza. Eu acho que é Waitangi, porque é como a gente ouve todas as pessoas que falaram pra mim do Tratado de Waitangi até hoje falam desse jeito. Só que tem um detalhe, né? Eles falam do jeito né? que Então, então, não sei. Mas, enfim, a questão do tratado ele foi um tratado estabelecido entre a coroa britânica e os Maoris, né? Os chefes Maori, que conferia, em tese, né? Vou colocar aqui, que quem tá vendo no YouTube tá vendo as aspas aqui, mas os coelhinhos voador aqui, cara. Mas, tipo assim, proteção britânica, mais garantia soberania britânica sobre a Nova Zelândia e, em tese, os Maoris mantinham poder sobre as terras, as vilas, que eles já tinham poder sobre elas, e tesouros. Ou seja, isso aqui pra mim é tipo aquela ideia do vou trocar o espelho por todas as suas riquezas, que é basicamente o que todo país imperialista faz quando chega em algum lugar desse tipo. Por que aconteceu na prática? Primeiro que teve conflitos por falhas de tradução. Vou fazer aspas aqui de novo. Porque você tem uma pessoa... Tudo bem. Faz sentido que alguns termos ingleses não existam em Maori, até pela estruturação social. Mas dá para você contornar isso de algumas formas. E existe uma discussão muito grande se essas supostas falhas de tradução, na verdade, não foram intencionais. Para gerar a possibilidade de que os britânicos se aproveitassem dos Maori em termos de possessão de terras e vindo de quem vem, a gente tem quase 99% de certeza que foi intencional. Eu tenho 100%. Eu não vou dar um passo para trás, não. Mas enfim, né, cara? E aí, o que acontece? Teve várias guerras na Nova Zelândia entre 1845 e 32, que são as guerras da Nova Zelândia, são chamadas dessa forma, e que foram em função de disputas relacionadas ao Tratado de Waitangi. E assim, quem se dá mal na guerra, obviamente, é o lado mais fraco em termos de poderio militar. A gente está falando de século XIX, quando a Grã-Bretanha já tinha um poderio militar absurdo, né? Então, é óbvio quem saiu perdendo nessa, né? Os Maoris perderam diversas terras aqui, tanto por confiscos durante a guerra, confiscos claramente forçados, né? Tipo, ilegal. E também, assim, teve compras por britânicos, mas não necessariamente em termos igualitários, né? Provavelmente não. E ocupação de terras vagas, entre aspas, aqui também tem que utilizar esse termo, porque basicamente assim, a Grã-Bretanha chegou aqui e falou, não tem nenhum Maori ali que é a terra, então ela é minha. E aí se faz um cercadinho ali, pronto, essa terra agora é minha, porque não tem ninguém tomando conta dela, né? Então, tá tudo errado, né? E assim, não deixa de ser uma consequência disso, de tudo isso, e também, eu acho, do preconceito que a gente vê aqui. Eu não sei se você já presenciou algum ato de preconceito contra Maori. Já presenciou? Não. Assim, eles são discretos, os Paquerá são discretos, mas você vê, quando não tem nenhum Maori presente, eles fazer alguns comentários, dependendo da pessoa, obviamente, tá? Não é todo mundo, tá, gente? Mas, assim, você vai fazer comentários preconceituosos. Eu já ouvi, por exemplo, alguém falar, tipo, o Maori fez alguma coisa lá e tal, aí quando saiu o comentário foi this fucking Maori. Tipo assim, aquele tom que você sabe, tipo assim, ela tá falando que a pessoa tá fazendo alguma coisa errada porque ela é Maori. Então, assim, você vê o racismo ali presente nos Paquerá, né? E, enfim, e aí por todos esses fatores, não é à toa, na Nova Zelândia existe uma desigualdade muito grande
desigualdade social em vários aspectos entre maoris e entre não maoris. Então, quem tem maiores problemas aqui de alcoolismo são os maoris, a população que sofre com maior encarceramento na Nova Zelândia são os maoris, a população mais pobre, que tem mais problemas financeiros aqui, são os maoris. Inclusive, isso acaba se refletindo, essa situação de pobreza acaba se refletindo em outros aspectos, né? O próprio alcoolismo é um deles, mais problemas com doenças, enfim, depressão, a população que tem a maior taxa de suicídio na Nova Zelândia. Então, assim, são pessoas que passam por problemas muito grandes, muito por causa desse histórico todo que a gente veio mencionando aqui, embora a gente tenha que reconhecer que o último governo e os governos mais recentes têm feito muito pela cultura maori, pelo povo maori, até como uma forma de retratação, né, por tudo que aconteceu, né? Eu estava lendo ontem, uma característica também bem marcante dos maoris são as tatuagens, né? E tem a Moko Kawai, que é a tatuagem que as mulheres têm nos lábios e no queixo, que é a marca mesmo, é a tatuagem da mulher. A mulher que faz essa tatuagem para realmente contar, olha, eu sou maori, eu tenho orgulho da minha origem e é isso. Então, um fator fundamental de ancestralidade, isso. Né? A tatuagem, o termo geral para ela é tamoko. Tamoko e essa específica para mulher, mas tamoko são as tatuagens na cara. Não só na cara, no corpo inteiro, mas assim, é muito, chama mais atenção e é mais comum na cara. E aí eu estava vendo uma jornalista que foi a primeira jornalista a aparecer ao vivo na TV da Nova Zelândia, lendo, né, trabalhando com a tatuagem. E aí ela recebeu vários ataques e, assim, coisa muito ridícula mesmo. Racista, exatamente. E assim, você vê que isso que as minorias, né, elas são desrespeitadas no mundo inteiro mesmo, não tem o que discutir, né? E ela respondeu essa pessoa, assim, tão lindamente, e a mulher é tão bonita, tão, sabe, plena, assim, inteligente e bem articulada, que eu fiquei, meu Deus, como que pode mas enfim, o que a pessoa falou é que ela aparecer ao vivo, em rede nacional, com aquela tatuagem é ofensivo. E ler notícias em maori é ofensivo, porque a gente não entende maori. O cara falando paquerá. Não sei se nem pra falar, né? Mas eu pensei naquela situação sua, né? Qual? Vocês não vão falar português aqui não, né? Ah, nossa. É a mesma coisa, né? Exatamente. Então, e aí ela foi e falou, gente, como assim, né? Vocês não são os únicos. Existem maoris que assistem televisão, existem maoris que entendem, né? Os maoris entendem a língua. É a língua oficial também. Então, isso é muito triste, dá muita raiva de você ver que tem gente que se sente livre para mandar uma mensagem, um e-mail para reclamar que a mulher está trabalhando, falando na língua dela. E que é uma língua oficial. Que é a língua oficial. E mesmo que não fosse também, assim, sinceramente, isso não quer dizer que não existisse o direito, não existisse a possibilidade de você ter uma programação na TV que fosse voltada para um público específico, não especificamente para você. Exatamente. É muito... Nossa, é o centro do universo, né? Tipo, eu sou o dono do país. Eu que mando. E que é bizarro, porque você está falando isso com pessoas que são descendentes dos povos originários do local, né? Então fica mais bizarra ainda a situação. É interessante a gente falar da tatuagem na cara, porque às vezes a pessoa pergunta, por que na cara? Existe motivo para isso, na verdade. Porque a cabeça, para os maori, tipo, a parte mais importante, sagrada. Tanto que existe aqui, não sei se você já recebeu essa recomendação de não tocar na cabeça do maori. Nunca porque assim, eu lido com criança, né? Na Splash. Então, tipo assim, é desrespeitoso você tocar na cabeça do maori. Eu não sabia disso. Então, a gente já recebe essa recomendação, ó, porque é uma reação natural nossa, né? Natural não, né? É óbvio que isso é uma questão de cultura. Mas é uma reação cultural nossa, né? De criança, por exemplo, você tocar na cabeça dela, tipo, tudo bem e tal, não sei que você vai consolar ela, alguma coisa. Até por questão de estatura, né? É uma questão de estatura, mas acho que é uma questão muito cultural. Assim, você vai consolar a criança que aconteceu alguma coisa e tal, e se você está fazendo isso com o maori, pode ser desrespeitoso. Ele pode considerar desrespeitoso que você está tocando na cabeça dele. E esse é o motivo pelo qual a tatuagem é feita na cara, porque ele está mostrando o orgulho que ele tem da ancestralidade, da origem dele, do que ele é,
da própria essência, da cultura dele, enfim, o orgulho de ser Maori mesmo. Então, assim, esse é o motivo pelo qual é muito comum na cara mesmo, na cabeça toda. Mas é muito comum. A tatuagem aqui na Nova Zelândia acho que é um capítulo à parte, né? Porque aqui, assim, não só para os Maori, né? Mas os Pakeha também, assim, aqui tatuagem é uma coisa que é muito comum mesmo, né? Muito comum, verdade. Tipo assim, não é absolutamente nada raro você ver uma pessoa com o corpo todo tatuado. Tá? É muito comum, assim, tem uma cultura muito forte de tatuagem. Um pouco, acho que, inclusive, por essa ligação com os Maori. Porque é muito comum você ver, inclusive, Pakehas fazendo tatuagens Maori. Fazendo símbolos Maori, fazendo o estilo, né? Aquele estilo isso clássico. É outra coisa que eu tava vendo, mas eu não me aprofundei, então eu não sei certinho. Mas o quão correto é você fazer tatuagens Maori? Sim, por causa da questão de apropriação cultural, isso. né? Então, eu não sei, tipo, ainda não tenho uma conclusão, você sabe? Eu também não. E não só em relação aos Maori, mas eu acho que tem casos de apropriação cultural que eu acho desrespeitoso, mas tem algumas coisas que eu acho que às vezes você está reconhecendo a beleza naquilo, sim. sabe? Qual que é o limite, né? A linha entre difícil isso é tênue mesmo. Mas eu vi essa jornalista falando, eu não consigo lembrar o nome dela agora, mas ela falando que a tatuagem essa, né, a Moko Kawaii, ela só mulheres maoris que podem fazer, que se outra mulher fizer é ofensivo, tá errado e tal. Isso aí eu acho que é um limite, claro. Acho que quando a pessoa daquela cultura específica falou, se você fizer é ofensivo, acabou. Pronto, não tem o que discutir, exatamente. Você não vai sair no Brasil com cocá. Já passou, né, gente? Isso aí Carnaval dos anos 80 acabou, né? Chega, né? Então, assim, falou que é ofensivo, acabou. Você não faz isso mais e já era. Agora, se existe... eu acho que tem alguns aspectos que estão nessa linha de transição e é difícil de você definir. Se as pessoas, se o grupo não acha ofensivo como um todo, eu não acho que a apropriação cultural ela vai ser prejudicial. Talvez ela seja até benéfica em um certo aspecto, não é apropriação, que eu quero dizer, mas assim, ela seja até benéfica no sentido de você levar para mais lugares, divulgar mais. Então, se não é ofensivo para o povo, do qual, digamos, entre aspas, você está se apropriando culturalmente, você está fazendo alguma coisa que é típica deles e não é ofensivo, eu não vejo problema nisso. Eu acho assim, né? Na dúvida, pesquise e se conversa não pesquisar, alguém, né? não funcionar, não faça. Né? Eu acho que é simples. Conversa com alguém da própria cultura. Isso é importante, né? Mas também tem isso. Tem gente que não faz ideia de que isso é ofensivo, sabe? Tipo, vai lá e faz. Não sei se não faz ideia ou se não liga. Então, também é... Assim, e a cultura Maori, ela é riquíssima, cara. Tem muita coisa interessante. Eu tenho lido bastante a respeito de mitologia Maori, porque, inclusive, o último texto que eu escrevi sobre Milford Sound, eu coloquei um trecho, coloquei um pedaço inspirado em algo que eu tinha lido a respeito da própria origem do nome do Piu-Piu-Tahi, que era o outro nome de Milford Sound, e que está ligado a essa mitologia. Aí, tipo assim, eu li o motivo do nome. O nome Piu-Piu-Tahi, ela é porque a ave Piu-Piu, que é uma ave que existiu aqui de fato, tem um nome bem sugestivo, Piu-Piu, né? Você já imagina exatamente como é que é o canto dela, né? Mas assim, essa ave, ela já foi extinta e ela era comum na região de Milford Sound. Não só lá, tinha outros lugares, mas ela já está extinta. E a lenda é que quando Maui morreu, Maui é um herói Maori, que eu acho que é a maneira mais fácil da gente achar um comparativo para a gente entender o que o Maui é para eles, é a gente comparar com Hércules, da mitologia grega. Que é tipo assim, um cara com força sobre-humana, que tenha talvez aí uma origem divina, mas que está nessa transição entre o humano e o divino. E que tem uma força absurda e que tem diversos feitos com o seu nome na Nova Zelândia. Então é interessante, por exemplo, que tem uma tribo Maori que acredita que a Ilha Sul, obviamente isso é parte da mitologia, né? Que eles acreditam literalmente, mas que na cabeça deles a Ilha Sul é o barco de Maui e a Ilha Norte é um peixe que Maui pescou. Então, tipo, ele pescou um peixe gigantesco usando um anzol que ele fez com tipo uma parte da arcada dentária de uma deusa, e aí ele fez um anzol, pescou um peixe gigantesco, esse peixe gigantesco é a Ilha Norte e a Ilha Sul é o barco de Maui. Então assim, tem várias lendas em torno do Maui, e eu escrevi um pouco a respeito disso, porque o Piu-Piu, a região de Milford Sound recebe esse nome porque o Piu-Piu teria passado por ali cantando em lamento pela morte de Maui. Maui morreu na tentativa de buscar imortalidade para ele e para os seus também, né? Para as pessoas do mesmo grupo, né?
E quando ele morreu, o Piu-Piu passou entre os fiordes cantando, lamentando sua morte. Então é por isso que tem esse nome de Piu-Piu Tarre. Tarre é o quê? Tarre, eu esqueci que é o negócio, cara. Não lembro exatamente. Mas Canto. não é canto, não. Não. Eu lembro que é alguma outra coisa, mas enfim. E também não é tipo lamento propriamente. Eu esqueci o que era, mas tem um significado também. E aí, eu estava mencionando a respeito da Ilha Sul ser embarcação e da Ilha Norte ser o peixe, né? A Ilha Sul, para esse grupo, ela é conhecida como Te Waka Maui, que é tipo o barco de Maui. Waka é barco, você vai ver isso em Maui em diversas situações. Eu já vi isso em outra, porque eu já postei um outro vídeo de um outro lugar que tem uma lenda Maori também que é interessante, eu vou comentar a respeito. E a Ilha Norte é Te Ika A Maui, que é o peixe de Maui. Eu falei a respeito do barco porque eu tenho um vídeo também de quando eu estava vindo de Christchurch para Invercargill, e eu passei em diversos lugares e fui filmando e tal, e publiquei no nosso YouTube, Nossa Vida pelo Mundo, que é mostrando as Moeraki Boulders. Moeraki Boulders. Moeraki Boulders, difícil de falar pra mim, né? Que são, elas são as pedras, cara, gigantescas. Tem uma praia aqui, né, nesse caminho entre Christchurch e Invercargill, que elas são as pedras esféricas, e elas não foram feitas, elas são esféricas. É o formato natural dessas pedras. E elas são muito grandes. Aí eu filmei elas de drone, assim, e é muito interessante, você vê várias bolinhas, assim, olhando de cima, ficou uma coisa muito bacana. E a lenda é que elas são cabaças que caíram de Araiteuru, que é um dos barcos era a canoa dos ancestrais da principal tribo Maori. E aí ela veio para Nova Zelândia, ela chegou a fundar na mitologia Maori, não lembro o que fundou ela, mas enfim. E nesse caminho, quando ela estava vindo para Nova Zelândia para iniciar o povo Maori aqui, né, para trazer o povo Maori para cá, algumas cabaças gigantes caíram dela e essas cabaças são essas pedras. Então eu sabia do tema do Waka por isso, porque tem essa história falando quando está escrito a canoa lá, tem entre parênteses Waka, que é o termo Maori para isso. Waka. Waka tem a música da Shakira, né? Waka Waka. Será que tem outro significado? Né? Eu acho que sim, porque não tem nada a ver com Nova Zelândia, né? Sei lá. Foi da Copa da África do Sul, não foi? Foi. Então assim, acho que não tem nada a ver, não vou arriscar colocar nada no meio não, né? Outra coisa que a gente vai mencionar bem rapidamente aqui, 37 minutos. Outra coisa que a gente vai mencionar bem rapidamente aqui é que também é muito comum você ver os Maori com um colar de pedra verde. Você já reparou isso? Sim. A Bia usa um. A Bia usa? Então, esse é o Pounamu, que é a Greenstone. Tem vários lugares aqui, principalmente na costa oeste da Nova Zelândia. Ali, na própria região de Milford Sound tem um lugar de extração dessa pedra. E assim, tem diversos, ela também pode representar a ancestralidade, porque você pode fazer diversos símbolos diferentes com ela e pode representar algumas características específicas, força, prosperidade, amor, harmonia, a conexão com o mundo natural, enfim, tem várias coisas, vários significados diferentes. É bem bonito. É bem bonito e é bem interessante também que o valor que eles dão, tem algumas coisas interessantes a respeito dela. Primeiro é que na cultura Maori você não pode comprar uma dessas, você tem que ganhar. Ela tem que ser um presente, Então, esse é um dos primeiros detalhes a respeito dela. O segundo é que eles valorizam isso muito. E eu percebo muito isso, por exemplo, trabalhando como massagista. Porque, às vezes, você pergunta a pessoa... Eu sempre pergunto se eu posso tirar o colar da pessoa, porque atrapalha fazer massagem. Na prática é essa. E é muito comum, quando é Maori, ele não deixar você tirar o colar. Ele fala, não pode tirar, não. E aí, você não tira e pronto. Só pergunta e resolveu. E eles não querem que você tire porque aquilo ali é algo muito importante para eles. Então, tirar pode ser de alguma maneira ofensivo. Então, eles têm um orgulho enorme disso. Então, você vê na Splash, por exemplo, eles nadam com isso, eles estão sempre com esse colar, eles não tiram. E é uma coisa bem característica Maori também. E agora, vocês não precisam mais falar, né, que Maori é uma tribo da Nova Zelândia. Pronto, estão esclarecido em quase 40 minutos de informação. E ainda faltando muita coisa, né? Porque não, isso aqui a gente tá né? passando assim, bem superficialmente, só para ter uma noção do que é essa cultura, né? Até porque a gente tá conhecendo também, né? Eu não tive a oportunidade de estudar a cultura Maori e tal, é só o que eu li a respeito. Mas o que eu ia comentar no início é que eu não vejo muito Maori. Não sei se é por causa da minha rotina, né? Talvez seja. Eu acho que por causa da sua rotina e do lugar que você trabalha. Porque você vê muito, né? Eu vejo direto. Você vê sempre na Splash. Eu não vejo muito. Então, não é algo que eu tenho contato, apesar de estar
na casa deles, né? Eu não vejo. Mas é porque também, assim, é importante a gente falar que a população mais significativa maori é na Ilha do Norte, né? Na região de Rotorua, aquela região ali, a população maori é muito mais forte, inclusive a cultura maori é muito mais tradicional, muito mais presa, presa num bom sentido, tá? É muito mais ligada a essa cultura tradicional, essa ancestralidade deles. Aqui é um pouco menos, aqui é um pouco mais misturado, então às vezes é até difícil você ver essa expressão, mas no meu caso, trabalhando como lifeguard, por exemplo, eu vejo direto, eu tenho um contato muito forte. E sempre, é difícil de falar sempre, né? Mas assim, é quase sempre um contato muito positivo. A gente já mencionou em outros programas que a gente estava falando dessa receptividade dos Kiwi, como eu acho os Maori muito mais receptivos, muito mais calorosos, muito mais acolhedores do que os Pākehā. A gente mencionou isso. Então, assim, enfim, é isso.